Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tema da semana: o Espírito e a Palavra. Estamos começando uma nova temporada do programa Lições da Bíblia. É bom demais ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. É bom podermos juntos aprendermos da Palavra de Deus. Estamos começando uma nova temporada, temos um novo guia de estudos e o tema desta nova temporada, o Espírito Santo e a espiritualidade. Nossos dois convidados de hoje, eles que fazem parte do quarteto Arautos do Rei. Posso começar por aqui, Milton? Por favor, pastor. Posso começar pelo chefe? Juntar os mais velhos, né? Pastor Jader Santos, que é o diretor musical do quarteto Arautos do Rei. Pastor Jader, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gilmar. Um prazer muito grande estar aqui nesse programa, que é fantástico, porque foca no estudo da palavra, né? Nada mais fantástico que isso. Mas é uma honra estar aqui com você no programa. Hoje nós vamos conhecer o outro lado de Jader Santos. Pois é. O lado do teólogo. Lógico que quando a gente acompanha as composições musicais, a gente vê que ali foi pensado, foi lido, ali tem uma visão teológica também. Mas nós não vamos ver hoje na composição musical, mas vamos ver na fala, viu? Na fala. Uma alegria ter você com a gente aqui. Estou muito feliz. Tá? Pastor Milton Andrade, ele que trabalha na escola bíblica, sim, além de ser o baixo do Quarteto Arautos do Rei, trabalha na escola bíblica, que é o setor aqui da Novo Tempo que dá acompanhamento, que atende as pessoas que ligam, tiram as dúvidas também na escola bíblica. É isso, pastor Milton? Exatamente, pastor Gilmar. Prazer estar aqui no Lições da Bíblia, juntamente com você, com o pastor Jader. A escola bíblica é o coração da Novo Tempo, onde nós recebemos a resposta do público, na rádio, no web e na TV também, Novo Tempo, e a gente elabora respostas teológicas, aconselhamentos e também estudos da Bíblia. Então, a gente recebe vários pedidos de oração dos amigos do Lições da Bíblia, dúvidas teológicas, e é um prazer poder participar desse momento, poder conversar com os amigos de casa também. Vem aí um novo estudo da família, né? Isso. Que a Novo Tempo vai oferecer, é isso, pastor? Exato. No ano passado nós terminamos a parte do texto, estamos terminando a questão da arte, diagramação, e vamos lançar, juntamente com a Darleide, esse novo estudo da família. Espero que seja uma bênção para as pessoas, né? Com certeza. Pastor Milton, que é filho do pastor Manuel Andrade. Como é o nome da sua mãe mesmo? Eulália. Eulália. Um abraço para esse casal muito especial. Eles que exerceram o ministério pastoral aí durante quantos anos? 37 anos. 37. Jader, você é filho de pastor também? Também, pastor Jó Santos. Pastor Jó, verdade. E a dona Ivone, minha mãe. Também meu pai já está jubilado. Então você viu, coincidência, né, Milton? Dois filhos de pastor. Muito bom. No momento. Queridos, vamos fazer uma oração suplicando nesse momento a iluminação. Quero convidar você que acompanha a gente. Eu sempre gosto de mencionar que o nosso guia de estudo simplesmente sistematiza o que está na palavra de Deus. E para isso, nós devemos suplicar ao Senhor a iluminação. Pastor Milton, você pode orar, por favor? Nosso querido Deus, nosso Pai, nós queremos agora a Tua bênção sobre nós, pois nós estudaremos a Sua palavra, essa palavra que é luz para os nossos caminhos, e nós queremos que o Espírito Santo permaneça não apenas conosco, mas com cada pessoa que nos assiste nesse momento. Que Ele seja o nosso instrutor nessa hora, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quero dizer para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, você pode entrar na nossa página aí no Facebook, está aí o endereço, nosso blog. Ali você tem pequenos resumos do que é apresentado aqui no programa e também um resumo do programa que a gente apresenta semanalmente com um dos nossos convidados. Entre aí
esteja acompanhando com a gente e aprendendo mais da Palavra de Deus. Nesse momento é hora de ouvirmos o autor do Guia de Estudos nessa temporada. O autor do guia é pastor Frank Hazel. A gente vai ouvir um resumo do tema desta semana, o primeiro tema, o Espírito e a Palavra. Com a Palavra, o autor. É interessante que há uma relação e conexão muito próxima do Espírito Santo com a Bíblia. O mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia, que revelou coisas aos escritores bíblicos, é o Espírito Santo que deseja que nós vivamos pela Palavra de Deus. Qual é a razão disso? Porque ele é chamado de Espírito da Verdade no Novo Testamento. Então, o Espírito da Verdade nunca contradiria o que já nos deu nas Sagradas Escrituras. O Espírito da Verdade é que nos guia a Bíblia como norma para a nossa fé e vida. Essa não é apenas a minha opinião. Essa é a forma como Deus planejou. Eu gosto do que podemos ler em João, capítulo 5, verso 46 e 47, em que Jesus diz: Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E alguns versos depois, no capítulo 7, lemos no verso 38, que Jesus diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, para Jesus, a Bíblia era a norma e não uma voz do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo se refere à Bíblia. Não há como ser mais cristãos que o próprio Jesus. Então, se queremos ser seguidores de Jesus, devemos fazer o mesmo que ele fez. As impressões são muito subjetivas, mas a palavra de Deus é objetiva. Por isso, a palavra escrita de Deus é a norma sob a qual vivemos. E Deus quer nos ensinar através da palavra, com a palavra, dentro da palavra. E é assim que ouvimos o Espírito Santo. E é como se Deus estivesse falando conosco hoje. Portanto, Ele nos deu a palavra inspirada de Deus, a levou adiante, e agora nós permanecemos seguindo a palavra de Deus. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nesta temporada, nós estamos começando e vamos estudar sobre o Espírito Santo. Serão 12 encontros, normalmente são 13 encontros. Na última temporada foram 14. Nesta temporada, 12 temas sobre o Espírito Santo e a espiritualidade. Amigos, eu acho que a gente poderia dar uma introdução. A gente ouve falar muito, ou a gente explora muito a figura de Deus, a gente explora muito a figura de Jesus Cristo. E quando nós vamos estudar o tema do Espírito Santo, a gente não explora tanto, ou a gente encontra, e a gente vai ver nessa temporada, alusões que às vezes até criam na mente da gente uma dificuldade de entender quem é o Espírito Santo. Por exemplo, ele se apresenta como o vento, como o fogo, né? E a gente tem dificuldade de entender. Eu queria que vocês dessem assim como introdução, nós temos na Bíblia muitas referências sobre o Espírito Santo. No Antigo Testamento existem 88 referências ao Espírito Santo e no Novo Testamento 262 referências. O Espírito Santo, ele teve uma parte ativa juntamente com o Pai e com Jesus, o Filho, na encarnação, na criação do mundo, no processo da redenção. É Ele quem dá os dons para a igreja, é Ele quem distribui, não é, esses dons para nós. Então, nós vemos em vários momentos nas Escrituras a presença ativa do Deus Espírito Santo, dessa pessoa divina. E nós vamos passar aí essas lições conversando um pouquinho a respeito dele. E sabe que eu acho incrível que nós vivemos num momento assim de espiritualidade, né? Várias vezes se toca nesse assunto, mas a gente esquece que o Espírito Santo é a própria espiritualidade, né? Mas nesse assunto aqui a gente parece que fala pouco, fala-se muito em Deus, fala-se muito em Jesus, e ele fica assim meio de lado assim. Mas quando a gente vai se voltar para a Bíblia, a gente acaba percebendo que no ministério de Jesus, realmente, como o pastor muito falou, né, na transmissão da palavra, né, na disseminação do Evangelho, ele está ali permeando
todas as coisas na criação, por exemplo, né? Então, é bonito saber que esse Espírito Santo não é assim tão desconhecido e tão apoucado como a gente acha. Exatamente. E como o pastor Milton se referiu, nós estamos falando de um ser da divindade. Então, nós estamos falando de um Deus. Sim. Eu creio que é importante a gente começar o programa reiterando esse aspecto. E a gente vai estudar um pouquinho mais para frente isso, mas nós não estamos falando de uma energia, não estamos falando de uma força que emana de Deus, mas nós estamos falando de um poder, ou melhor, estamos falando de um Deus que nos dá poder. Exatamente. Como você falou, são os dons, e a gente vai ver no programa dessa semana as referências do Espírito Santo no processo de composição, de formação e de inspiração da palavra de Deus. Tá? Eu queria citar o texto para a gente começar, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e verso 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Quem inspirou todo o processo de formação da palavra de Deus? A Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E conforme nós vimos no guia de estudos, quem revelou essa vontade do Senhor para nós foi o Espírito Santo. Quem atuou nesse processo de inspiração foi o Deus Espírito Santo, conforme a gente vai ver aqui. Eu acho interessante, pastor, os termos que aparecem aqui. A Bíblia é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar. É como se tivesse algo errado conosco por causa do pecado. A gente precisa de ensino, de correção, de repreensão, e a Bíblia está aqui para isso, para nos endireitar, mostrar como uma luz o caminho que a gente tem que seguir. E o Espírito Santo é quem vai nos guiar nesse caminho, juntamente com as Escrituras. É quem nos mostra, olha, esse caminho está errado, você tem que vir para cá. Então, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, foi revelada pelo Pai para nós, pelo Espírito Santo para nós, por Deus. É a vontade de Deus expressa aqui para nós. E ela foi inspirada, né, através do Espírito Santo. Ele usou os seres humanos para nos darem a palavra de Deus. Esse é um resumo desse verso aqui. Jada, quer comentar? Que eu ia fazer uma referência. Sim, não, eu só ia comentar que eu vejo como o processo é bonito. Deus poderia ter usado outros métodos, né? Mas Ele escolheu trazer, nos revelar a palavra, e o Espírito Santo, através desse processo, é Ele que vai nos guiar, nos orientar e vai nos clarificar, vai ser a lente de aumento que vai nos dar a correta visão das letras, né? Então, eu acho muito bonito esse conceito, de que nós dependemos dele para tudo. Não existe espaço para o orgulho humano, né? Porque é Ele que nos dá vontade, é Ele que nos clarifica e é Ele que nos deu. Então, é bonito saber disso. Muito legal. Eu só quero fazer referência à palavra inspirada. Originalmente, ela tem a ideia de soprada por Deus. Eu acho essa expressão no original muito legal, né? Então, a palavra de Deus é o sopro de Deus para nós. Então, Deus está dizendo... Então, quando nós abrimos... E isso aqui a gente vai explorar agora, né? Quando nós abrimos a palavra... nós devemos nos submeter a ela porque é o sopro de Deus para mim. Exato. Deus está dizendo algumas coisas para mim e aí você fez referência para me ensinar, para me repreender, para mostrar para mim qual é o caminho de salvação, qual é o caminho de felicidade, né? Exato. Você usou, Milton, duas palavras, que é revelação e inspiração. Deus revelou e Deus inspirou. Então, eu queria que vocês explicassem para mim o que é uma e o que é outra, qual a diferença entre revelação e inspiração? Pastor, num sentido geral, a palavra revelar ou revelação, na língua latina, revelare, significa tirar o véu. Então, é fazer conhecido
algo que estava escondido. Ninguém tinha noção, entendimento, e aí você descortina, tira o véu e mostra o que está escondido. Isso é revelar. Por causa do pecado, nós não temos entendimento, conhecimento de quem é Deus. O pecado nos trouxe separação, Isaías 59, verso 2. Então, o que Deus faz? Deus tira o véu e mostra para nós a sua revelação. Ele se faz conhecido para nós. E existe na teologia, pelo menos 2 tipos principais de revelação. Primeiro, revelação geral. Natureza, Deus se revela através da natureza. Olhe os bilhões de constelações que existem, olhe a complexidade do cérebro humano, etc. Olha a informação dentro do ser humano. Isso não veio do acaso, isso veio de um projetista, veio de Deus. Então é a natureza, a consciência nos revela o certo e o errado. Lá em Efésios 2, 14 e 15 diz isso, que Deus colocou em nós a sua lei, o senso do certo e errado. E a revelação especial, através de Jesus, que é a máxima revelação de Deus, e a palavra de Deus. É através da Bíblia que nós conhecemos quem é Deus. E aqui existe, pastor, conhecimento ou verdade suficiente, não apenas para nós conhecermos a Deus, mas para amarmos a Deus. Está suficiente aqui para nós. Então é através das Escrituras que nós vemos Deus tirando o seu véu, mostrando quem é Deus e a vontade dele para nós. É bonito. O que eu acho, as 2 palavras elas interagem em algum momento, né? Mas o que eu gosto de entender da revelação e da inspiração é que a revelação, como o Milton falou muito bem, houve um descortinar, né? Aquela enxurrada de informação tem que chegar lá. Agora, como é comunicado isso, né? Então, a inspiração é o canal. Eu gosto de usar aquele exemplo do mundo da química. Para mim, o Espírito Santo é o catalisador de todas as coisas. Então, quando eu entro em contato com ele, ele comunica essas verdades que agora já estão descerradas e eu começo a entender, e eu começo a me apropriar delas. E eu acho bonito essa visão do trabalho do Espírito Santo, que é a inspiração. Você usou a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão da inspiração, mas você usou uma referência na pergunta anterior, dizendo que não há espaço para a vontade humana nesse processo de composição da palavra. E eu quero fazer uma referência a isso no texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Acho que vale a pena a gente destacar esse verso, 2 Pedro 1, 19 a 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, que fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sim. Poderíamos explicar isso aqui para o nosso telespectador, porque aí a gente tem algumas questões, né? Quem escreveu? Foram esses homens? De que forma eles foram movidos pelo Espírito Santo? De que forma foi revelado para eles a verdade, mas eles foram inspirados? Está ali a vontade ou não? O texto diz que não há vontade humana, há vontade divina. Esses textos aqui, pastor, que nós lemos agora, eles vão de encontro ao que nós ouvimos, principalmente nos meios acadêmicos. É ensinado hoje por aí que a Bíblia é produto humano, que Deus é fruto da imaginação humana, que a religião, o ser humano criou para resolver sua angústia, né? Seus problemas existenciais. Mas esse texto está dizendo exatamente o contrário. Tudo que está nesse livro aqui vem de Deus, veio do Senhor. A origem das Escrituras é do Senhor. Então, a criação do mundo, o mar se abrir, Jesus nascer de uma virgem, Jesus vai voltar, isso não é produto humano. Isso não veio da imaginação de Moisés, de Paulo, etc.
Isso veio do Senhor. E essa palavra movidos, a lição comentou aqui muito bem, os homens foram movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra movidos, na língua original aqui do Novo Testamento, feromenoi, quer dizer soprados, né? Impulsionados. Os profetas da Bíblia foram soprados, impulsionados. É como se fosse um barquinho à vela, que bate aquele vento, e o barco vai para cá, vem para cá, vem para cá. Eles foram movidos pelo Espírito Santo para escrever. Então, a origem das Escrituras, segundo a Bíblia, é o próprio Deus, veio do Senhor. E os seres humanos foram usados por Deus, inspirados pelo Espírito, e o Senhor já falou aqui, o termo inspirados é soprado por Deus para escrever as Escrituras. O que eu acho interessante, toda vez que nós abrimos a Bíblia, o autor, o originador, sempre vai estar presente, não importa onde estejamos. Ele sempre estará conosco para nos mostrar e nos impulsionar também. É verdade. E o texto, eu acho que o texto é tão claro e em várias partes da Bíblia é tão direto. Por exemplo, quando eu ouço essas palavras aqui, que nenhuma profecia, né, vem de ilustração particular, né? E nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Quer dizer, são palavras que não deixam espaço para o divagar. Não, está muito claro, né? A Bíblia já está dizendo que é assim, pronto. Não adianta ficar especulando. Está bem dito aqui na palavra. Muito bom. Nós vamos para o intervalo. Eu queria perguntar quantas vezes Deus revelou para você algumas coisas para você, por exemplo, numa composição musical? Você vê que eu pensei nisso quando eu estava estudando essa lição. Muitas vezes, depois que uma composição é feita, eu fico olhando para ela e falo assim, isso aqui, como é que surgiu isso aqui? Isso aqui não é meu. Eu olho para aquilo e já aconteceu várias vezes de passar um tempo da composição e alguém está cantando, outras pessoas interpretando. Eu olho para aquilo e falei, isso aqui não tem outra explicação a não ser algo revelado e inspirado, porque não foi meu, não poderia ser. E a gente poderia citar tanta coisa, tantas, né? Vamos lembrar algumas aqui? Não Me Esqueci de Ti, por exemplo, que está no Inário, né? Além do Rio, que são cânticos meus que estão no Inário hoje, adventista. Quando eu vejo os irmãos cantando, eu fico assim, puxa vida, mas acho que realmente Deus quis que essa verdade fosse transmitida e me escolheu a mim como um vaso, assim, como um... O céu é Jesus, mas a sua composição também? Também, Céu é Jesus. Eu não sou mais eu, também é a sua composição? Também. Se ele não for o primeiro. Se ele não for o primeiro. Ouço o Som, que é uma música da Laura que fala sobre o sacrifício de Jesus, né? Sobre o Calvário, aquelas coisas fortes, né? E eu penso assim, jamais, se eu quisesse, não vou compor uma música assim, vou fazer todo o meu esforço, não chegaria ali. Então eu tenho que me render realmente e entender que foi realmente algo comunicado que veio de Deus. Muito bom. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já. Este é o programa Lições da Bíblia. Nós estamos em uma nova temporada. Nesta temporada estamos começando a estudar sobre o Espírito Santo, uma pessoa da divindade que atua em nosso viver, atuou, está atuando para a nossa salvação, junto com Deus o Pai e junto com Deus o Filho. Os nossos convidados neste primeiro programa, que o pastor Milton e o pastor Jader, eles que fazem parte do quarteto Arautos do Rei. Amigos, vamos trabalhar um pouquinho, a gente explicou a revelação, agora podemos explicar um pouquinho sobre a inspiração? A inspiração, conforme já lemos aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a palavra inspirada, não é, com relação às Escrituras, é theopneustos, ou soprada por Deus. Toda a Escritura foi soprada por Deus. E a palavra inspiração tem a ver com a influência de Deus através do Espírito Santo nesse processo de comunicação, de revelação das verdades de Deus através de seres humanos. Então, é a influência do Espírito na comunicação da verdade através de seres humanos. Deus usou seres humanos na composição da Bíblia. Então, a Bíblia é uma junção do Espírito Santo
com a parte humana. Assim como Cristo foi uma unidade entre Deus e ser humano, Deus e homem, a Bíblia também é uma junção de Deus com o ser humano. Como é que se deu esse processo? Deus mandava... Eu só queria voltar um pouquinho. Então, a revelação tem até uma frasinha no Guia de Estudos, que é a apresentação da verdade, de uma verdade imutável de Deus. Sim. É a revelação. E a inspiração é o meio pela qual Deus comunica esta verdade, usando, nesse caso, agentes humanos. Exato. É isso. Pode terminar o seu raciocínio. Como se deu isso? Como se deu? Deus mandava sonhos, visões, ele conversava com os profetas e Deus dizia assim: agora você vai comunicar isso para o povo, ou de forma falada ou escrita. No caso da Bíblia, eles escreviam com a sua própria linguagem aquilo que eles sonharam, aquilo que eles tiveram na visão e ouviram de Deus. E nesse processo de escrita, cada um na sua própria linguagem, no seu conhecimento, né, na sua cultura. Por exemplo, Lucas era um médico. Existem termos médicos no seu evangelho que não aparecem no evangelho de Marcos, por exemplo. Cada um escreveu do seu jeito. Mas mesmo nesse processo de escrita, cada um com seu sotaque, digamos assim, o Espírito Santo também acompanhou esse processo. Então a Bíblia, as Escrituras, são uma junção, inspiração divina com a atuação de seres humanos, o que a Bíblia chama de santos. Não porque eles não pecavam, eram perfeitos, não, mas foram separados e escolhidos por Deus para essa finalidade santa, que é escrever a palavra do Senhor. Então nós temos uma atuação humana, nós não temos uma comunicação verbal, ou seja, Deus não ditou o que o homem deveria escrever. Então nós temos ali uma apresentação, como você falou, temos a cultura do indivíduo sendo colocada, Sim. mas nós temos uma inspiração e um acompanhamento do Espírito Santo em todo o processo, tanto no que foi escrito, quanto no processo de composição também, que eu acho que a gente deveria explorar um pouquinho. Exato. Sim. E eu acho bem interessante o que fala aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 2,10, fala que Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, quer dizer, tudo veio pelo Espírito, né? E o que o Milton falou é uma coisa muito importante. Ao os diferentes autores, né, receberem a inspiração e escreverem, você vê que Lucas escreve de um jeito, João de outro. E se a gente pensar nos Salmos, por exemplo, que são o inário da Bíblia, né? Aquilo tudo era para ser cantado, mesmo o 119, aquilo era cantado pelo povo, né? 170, então você vê, ele escolheu Davi porque Davi foi o camarada que tinha o dom de cantar. E o Espírito Santo se valeu dele para influenciar e inspirá-lo com as canções dos Salmos. E inspirou a Paulo para escrever as epístolas e o que ele escreveu, porque ele era um camarada culto, que tinha aquelas qualidades. Mas você vê que o elemento organizador e o elemento unificador foi o Espírito, né? Então é bonito ver isso, eu acho muito bonito ver isso na composição de toda a Escritura. Vamos sublinhar essa frase que ela é boa, o elemento... Unificador. Unificador. É que você usou uma palavra antes. É mesmo? Eu esqueci. É que você usou duas referências. O elemento pontinhos e o elemento unificador é o Espírito Santo. Depois você se lembrar da outra, porque é interessante. Então, ele é o elemento para revelar, para escrever, mas é o elemento que une tudo isso também. Sim. Né? Então, é interessante a gente pensar. E nesse processo de escrita, pastor, é interessante que cada autor, ele faz o uso da sua cultura, do seu sotaque, e alguns utilizaram outras fontes ou fontes históricas. Por exemplo, Lucas apresenta fontes históricas, lá em Lucas capítulo 2, do nascimento de Cristo, da época. O fato deles usarem outras fontes não inspiradas não diminui a inspiração bíblica, porque até nesse processo de utilização de outros livros ou fontes históricas, o Espírito Santo atuou no processo de inspiração, né? E eu acho muito interessante que resume a questão da inspiração, é a palavra de Deus em sotaque ou em linguagem humana. E está aí para nós essa revelação maravilhosa de Deus.
E quando nós abrimos essa palavra, nós temos a certeza de que Deus está falando as suas verdades na nossa linguagem. Existem escritos mais eruditos, mais cultos, outros mais fáceis. Eu acho que o telespectador talvez pense assim, a Bíblia é muito complicada. Quando eu abro lá Daniel, Apocalipse, eu não consigo entender. Eu acho que um bom conselho para a gente dar é começar pelos evangelhos, pelas histórias da Bíblia. A Bíblia não é complicada. A revelação de Deus é suficiente e está disponível para todos nós, né? Mas é a palavra do Senhor na nossa linguagem, acessível para todos nós. Você deu uma informação interessante que é muito legal a gente perceber que não só no processo de inspiração, mas no processo de composição, especificamente daqueles que buscaram fontes, o Espírito Santo os inspirou nesse processo também. O Espírito Santo esteve com eles nesse processo de composição. Porque vamos lá, nós temos 1.500 anos, dizem os especialistas, do primeiro até o último livro a serem escritos. Tá? Nós temos 1.500 anos de diferença. Então, indivíduos que estiveram em regiões diferentes, em épocas diferentes, e o que nós temos aqui nesse, que a gente chama tecnicamente, né, no cânon bíblico, no processo de composição do que está aqui, nós não temos nenhuma contradição. Exato. Tudo que está aqui está harmonioso. O Espírito Santo unificou isso aqui. Como isso aconteceu? É impossível acontecer se não for pela atuação do Espírito Santo. São 66 livros, pessoas que não conviveram, a maioria esmagadora não conviveu na mesma época, com a mesma cultura. Então é impossível você escrever uma coleção de livros, que a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros, se não houver um poder, né, uma mente superior, uma mente divina, que é o Espírito Santo, não apenas no processo de inspiração, conforme o pastor mencionou, mas de preservação. Então já temos aí quase 2.000 anos que o último livro da Bíblia foi escrito. Como é que esse livro foi preservado até os nossos dias? E não há discrepância, né, no texto original das Escrituras, conforme a gente vê agora aqui. Como é que foi preservado ao longo dos séculos, na Idade Média, quando a Bíblia, né, foi acorrentada, não pode mais ler as Escrituras, Bíblias foram queimadas, a verdade foi ocultada. Foi o Espírito Santo que preservou. As pessoas guardavam esse livro. E eu acho muito interessante, é bom a gente mencionar, que quando os originais foram copiados, os copistas das Escrituras também foram dirigidos pelo Espírito. Só para lembrar, esses copistas eram pessoas que tinham a responsabilidade para fazer as cópias dos manuscritos. Para preservar a palavra. Não era um livro como esse aqui. Sim, continue. Eram rolos. Sim. Cada frase, cada palavra era minuciosamente escrito. Eles contavam as frases, as palavras. Se não batesse a contagem, eles voltavam e copiavam novamente. Copiavam tudo de novo. E nós estamos falando, né, pastor? Deixa eu explorar um pouquinho essa sua colocação, que é muito legal. Porque assim, nós estamos falando de um período em que nós não temos uma divisão da Bíblia em capítulos, nós não temos uma divisão em versículos, nós estamos falando de um período de papiros e pergaminhos enrolados, guardados dentro de vasos, né, de forma assim, né? Então, tudo muito conclua, por favor, os copistas. Cuidadosamente é feito para que o livro sagrado, para que a vontade de Deus fosse preservada até os nossos dias. E eu acho que algumas pessoas pensam assim, eu não acredito que esse livro seja sagrado, seja diferente dos outros. Na minha opinião, o que mais demonstra a origem divina desse livro aqui é o fato de Deus ter mostrado para um homem, por exemplo, Daniel, através de um anjo, olha, Daniel, escreve essa visão, só que aguarde um pouquinho que essa visão vai acontecer e se cumprir dias muito distantes. As profecias bíblicas, elas confirmam e comprovam a veracidade, conforme a gente vai ver aqui, das Escrituras.
Como é que alguém sabe de um fato que vai acontecer mais de 1000 anos depois? 490 anos depois? Como é que alguém sabe disso? 2.300 anos depois? Então, a Bíblia, ela é a verdade porque ela veio de Deus. E as profecias bíblicas, algumas de data, que se cumpriram no decorrer da história, mostram a origem divina. E esse mesmo Deus que revelou, Ele preservou, e é o mesmo Deus que nos incentiva a estudar, a que nos ensina ainda hoje, e Ele quer que a gente vá para o livro, vá estudar a palavra. Nós vamos para o intervalo e voltamos. Lembrei da música do Marquinhos Marel, A Bíblia é. Exatamente. Então, recomendo aqui né, que escutem, porque a Bíblia é regra de fé, a Bíblia é a palavra. E eu até anotei aqui no meu guia de estudos uma frase da escritora Ellen White, que nós cremos na Igreja Adventista, Deus a inspirou também, e eu sempre faço referência a Ellen White aqui, dizendo que a base doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a palavra de Deus, é a Bíblia, mas nós cremos na inspiração dos escritos de Ellen White. Tá? Ela diz assim, ela disse, a Bíblia é a voz de Deus a nos falar, tão certo como se a pudéssemos ouvir com os nossos ouvidos. A voz de Deus a nos falar, tão certo como se pudéssemos ouvir com os nossos ouvidos. Vamos abrir os nossos ouvidos à voz de Deus, a Bíblia, a sua palavra. Nós voltamos já. Estamos voltando para o nosso último momento desse primeiro encontro desta nova temporada do programa Lições da Bíblia, onde estamos começando a falar sobre o Espírito Santo e no programa de hoje, de forma excepcional, maravilhosa, nós estamos percebendo como o Espírito Santo trabalhou no processo de composição da Bíblia, de inspiração para que os escritores escrevessem, mas também em todo esse processo de preservação da palavra de Deus. Quero mandar um abraço para a dona Quitéria, na cidade de Americana, que acompanha o programa Lições da Bíblia. Amigos, o Espírito Santo revela para a gente o que está na palavra, certo? Porque a mente da gente fica obscurecida, a gente precisa... Como nós deveríamos ir à Bíblia? Quando nós abrimos a Bíblia, como nós deveríamos nos encontrar com ela? Então, você sabe que eu gosto de pensar que nós, por nós mesmos, a nossa natureza não nos permite entendermos claramente as coisas. Inclusive, tem um texto muito bonito aqui, que é o de Efésios 4,18, que fala assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do coração. Então, quer dizer, esse verso nos dá uma mensagem assim muito dura, diz que por nós mesmos, né, o pecado está tão em nós que nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir entender o que está escrito lá. Então, quer dizer, é preciso de uma ajuda, é preciso de uma tradução, é preciso de um... Então, o Espírito faz esse papel. Então, quer dizer, eu posso até querer ir para a palavra de Deus, mas eu, tão pobrezinho, coitado que sou, eu não tenho, então eu preciso de ajuda. Essa ajuda, o Espírito Santo é que vai me dar. Eu acho bonito isso. Vamos repetir esse texto, porque meu, ele é muito, muito interessante mesmo. Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento. Alheio à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do nosso coração. Então aí surge a necessidade, né? Bom, então eu tenho que ter uma necessidade de alguém para me auxiliar. E aí vem a beleza da comunicação do Espírito. Eu acho que esse texto ele vale muito para os nossos dias, porque hoje a gente vive tempos muito complicados. Relativismo, as pessoas dizem, não, cada um tem o seu caminho, a sua verdade. A gente vive numa era das mentiras. No ano passado, o dicionário Oxford definiu a palavra do ano, e a palavra foi pós-verdade, por causa das eleições americanas, pelo número de mentiras que foram feitas lá. E essa palavra, ela define o seguinte, não importa o fato, não importa a verdade.
Se eu falar alguma coisa, uma interpretação minha, cheia de emoções, ainda mais nas redes sociais, se eu lançar uma mentira lá, as pessoas vão acreditar. Então essa é a palavra dos nossos dias, uma época de mentiras. Cada um tem a sua verdade, né, conforme dizem. Então, o que vale é a ciência, a razão. Só que a Bíblia, ela se levanta... A vida centralizada em si mesmo, né, Sim. pastor Milton? Eu sei o que é melhor para mim. Exato. E a Bíblia, ela se ergue como uma rocha. Não, a Bíblia é a verdade, é a vontade expressa de Deus. Vocês estão nas trevas, a Bíblia diz, conforme o texto do pastor Jader aqui. Vocês estão obscurecidos. Então, existe sim uma verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Ah, mas eu tenho a minha interpretação, eu sonhei com uma coisa, eu senti, não é? Vá para a Bíblia. A Bíblia está dizendo que ela é a verdade, ela é a rocha que a gente tem que se segurar, estar seguro nela. Então, não existem muitos caminhos. Você não pode escolher o caminho que achar melhor. É a Bíblia o único caminho. A Bíblia diz, a tua palavra é a verdade. E o Espírito de Deus quer nos guiar a toda a verdade. Então, as pessoas ficam com dúvida assim, né? Ah, será que eu tenho que ir para essa igreja? É que lá eu me sinto bem, lá eu fui curado, eu tive uma revelação. Amigo, tem que ir para a Bíblia. É a máxima, expressa a vontade de Deus, né, para nós. Então, nós precisamos, no início deste ano, voltarmos mais para a Bíblia, não para as nossas opiniões. E a gente vive na época das opiniões também, né? Ainda mais na internet, as pessoas vão expondo, lançando as opiniões pessoais como se fosse a maior verdade. Não, existe uma verdade expressa, só que a gente não quer ler, não quer estudar. E alguns nem abrem a Bíblia para não correr o risco de entrar em contato com a luz, que a luz ela incomoda, né? Quando a gente acorda na alta madrugada e acende a lâmpada, liga a luz lá, incomoda um pouco. Então nós estamos em trevas e a gente tem que entrar em contato com a Bíblia, que vai clareando a nossa vida, expulsando as trevas. Este ano tem que ser o ano da Bíblia para todos nós. Um ano novo se inicia, a primeira semana, tem que ser o ano da verdade. Chega de mentiras. A gente precisa da verdade da palavra. Muito Sabe bom. que tem um detalhe que a lição traz, que eu acho bem importante, para mim, inclusive, é que nós, originalmente, a gente não acha graça na Bíblia. A gente não entende, a gente acha que entende, mas o Espírito Santo é o instrutor que deseja nos levar a uma compreensão mais profunda das Escrituras e a uma alegre apreciação da Palavra de Deus. Então, veja bem, olha que bonito isso. Se eu me aproximar e pedir o Espírito, ele vai me dar uma compreensão mais enraizada, mais profunda, e vai me dar uma apreciação alegre das coisas de Deus. É gostoso saber isso, né? Que no início você começa a ler o texto bíblico, você acha ele cansativo, você acha ele difícil, mas conforme o Espírito vai lhe comunicando algumas coisas, você vai tendo prazer e você vai se alegrando com as descobertas. E é obra do Espírito, não é nossa. É, porque nós não estamos falando de um livro normal, né? Sim. Nós estamos falando de um livro... Sobrenatural. Exatamente. Ele é vivo. Salta daqui um poder sobrenatural. Talvez a maior evidência disso seja no processo de transformar a vida das pessoas. Com certeza. A gente vai ver um pouquinho isso nas próximas semanas. Mas de transformar um dia, eu era isso, conheci a palavra porque a palavra é a verdade e a verdade é Jesus. Conhecer Jesus, hoje eu tenho uma outra vida. Só que isso não para, né? Isso não para. É dinâmico. Exatamente, o processo de mudança continua. Olha quem eu era, como o Espírito está me mudando. Sim. Por quê? Porque este é um livro vivo. Salta daqui o poder do Espírito E o Santo. exemplo máximo que eu vejo disso que o senhor está falando, quando Jesus estava conversando com os discípulos na estrada para Emaús, Jesus começou a expor as Escrituras, né? Desde Moisés, a lei, os profetas. E aí, depois do diálogo, os discípulos disseram assim: nosso coração ardia enquanto ele falava as Escrituras. Que livro faz o nosso coração arder? Que livro transforma a vida de um drogado, não é? De uma prostituta, de um homem que bate na esposa? Que livro consegue transformar a vida de alguém? Nós estamos aqui hoje por causa desse livro. E existem pessoas que nos assistem também
que estão passando por esse processo e o coração está ardendo neste momento por causa da palavra. É a palavra que faz isso. Por isso, nós devemos nos sujeitar à palavra de Deus, todos nós, porque é ela que transforma a nossa vida. Pastor Jader, você quer fazer um comentário? Tem um ponto que eu considero interessante, é que muitas pessoas se voltam para a Bíblia com interesse até além e veem nela apenas um conteúdo literário. E aqui a lição... Olham de forma técnica. Exatamente. E na realidade, existe na palavra de Deus, na Bíblia, um grande cabedal literário, né, se você for analisar isso aqui. Sim. Mas a lição fala que nós dependemos do Espírito para compreender a Bíblia, porque sem ele, o significado espiritual das palavras não é discernido. Então, quer dizer, além da beleza literária, existe o mais importante, que é o significado espiritual. Mas sem o Espírito Santo, eu posso ler a Bíblia toda. Posso até decorar alguns tópicos, mas eu não saio desse raso, né? Então, veja bem, nem aí não existe mérito humano, né? Eu preciso me voltar humildemente para a leitura da Bíblia, pedir que o Espírito me entregue esse valor espiritual que está ali. E eu acho bem bonito isso. Se a gente fizer uma linha num processo didático, o Espírito Santo inspirou os escritores, acompanhou o processo de composição, acompanhou o processo de canonização, ou seja, de colocar tudo que está aqui, e o Espírito Santo ainda acompanha no meu processo de entendimento. É bonito, né? E quando a gente lembra que o Espírito Santo é uma pessoa, é como se o camarada tivesse por assim, olha, eu vou te explicar o seguinte, quando foi escrito eu estava lá, foi assim, 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 foi comunicado assim. Boa Deixa eu te dizer como é que você tem que fazer para entender, né, porque eu tive parte de todo o processo. É bonito isso, né? E pegando o gancho aqui, pastor? Sim, eu só quero ler o texto para aproveitar essa colocação dele. Não sei se você ia fazer referência. Não, pode ler o texto. A 1 Coríntios 2, 13 e 14, só para sublinhar exatamente o que o Jader colocou aqui. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então está aí o Espírito Santo como professor, para que eu entenda que esse livro espiritual tem lições espirituais para a minha vida. Sim, e confirmando esse texto aqui, nós temos que ler a Bíblia e estudar a Bíblia com oração. Antes de nós abrirmos a Bíblia, ou lermos pessoalmente, ou estudarmos num grupo, antes de nós lermos, sempre nós devemos começar orando. É o que a gente fez aqui no começo do programa, para que o Espírito Santo seja o nosso instrutor de fato. Então, antes da gente abrir a palavra, a gente tem que fazer uma oração, pedir com humildade. Senhor, mostra a sua vontade para mim, eu quero tanto conhecer as Escrituras. E até o desejo de estudar a Bíblia é produzido pelo Espírito em nós, porque a gente não tem desejo das coisas espirituais. Ninguém abre a janela e fala assim, hoje está um dia, eu estou com uma vontade de orar e ler o Salmo 119. Ninguém, por causa da nossa natureza, ela é contrária. Até o querer ler a Bíblia vem do Espírito. Então, ele nos motiva, ele nos leva a estudar a Bíblia. Existem pessoas que nos assistem agora, que ligaram na Novo Tempo, porque o Espírito Santo está dizendo, olha, você precisa conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, vá para a Bíblia, faça que nem os bereanos, né? Atos 17, verso 11, os crentes de Bereia ouviam a palavra, eu vou ver se é isso mesmo, vou lá na Bíblia para confirmar. Então, tudo que a gente está conversando aqui, a gente tem que ir na Bíblia com oração e com espírito de humildade para entender. Conforme o pastor Jada disse, se cada um lê a Bíblia sem o Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai criar as suas próprias verdades. Vou pegar essa parte da Bíblia, eu vou ignorar aquela. A criação, não, isso aqui não serve para mim. Os 10 mandamentos, não, isso aqui é do passado. E aí você vai selecionando, né? Como se fosse ali um self-service. E você quer isso aqui não, isso aqui eu não gosto. Mas toda a Escritura é útil para nós, conforme nós já vimos. Então, através da oração, com humildade, aí sim eu vou entender as Escrituras e o mesmo Espírito vai me dar forças
para obedecer, para praticar. É bom a gente... Sim, uma coisinha que eu lembrei agora que acho importante. Existem pessoas que recebem uma inspiração e às vezes ela vai contrário ao que a Bíblia está dizendo, né? Então a gente tem que lembrar que o mesmo Espírito, ele jamais irá contrário àquilo que ele mesmo estabeleceu. O Senhor não revelará algo que está contrário ou que já foi revelado. Não veio para substituir a Bíblia, né, e nem para ir contra aquilo que ele mesmo estabeleceu. É importante a gente saber disso. Então, você está em dúvida? Você volte para a Bíblia. Se você está recebendo alguma coisa e uma inspiração e está sendo contrário, então é melhor você revisar o seu postulado, porque não é por aí. Esse detalhe aqui é muito importante, porque talvez o nosso telespectador esteja estudando a Bíblia e ele conhece uma verdade. Eu vou citar um exemplo aqui, a verdade do sábado, ou de que o estado do homem na morte é um sono. Ele conhece. Não, mas o Espírito tem que me revelar isso. Mas o Espírito já revelou, está na palavra, revelou e inspirou o autor bíblico para que esteja aqui, está colocado aqui. E aí vem aquelas regrinhas que são técnicas, mas são importantes. Leia o texto, leia o contexto, leia outros textos, veja que estrutura literária foi usada e aí ore para que o Espírito Santo mostre para você que esta é a verdade. Sim. Desde pequenos, pastor, ninguém gosta quando alguém manda o que você tem que fazer. Eu tenho 2 filhos pequenos lá em casa. Quando a gente fala assim, você tem que chegar da escola e guardar o uniforme de vocês, e não sair jogando pela sala. E as crianças não gostam. O ser humano não gosta quando ele abre a Bíblia e Deus diz o que a gente tem que fazer, a forma como a gente tem que pensar, de forma pura, honesta, verdadeira. Só que nós não gostamos. Quando eu falo nós, eu digo o ser humano não gosta. Mas como nós vimos no princípio da lição, ela é útil para nós, para nos endireitar, é a luz no caminho. Uma vez eu me perdi numa caverna, junto com um quarteto, não era formação com Jader, e eu fiquei perdido ali, comecei a tropeçar. Estávamos em Galápagos, lá na ilha do Equador. E aí, a minha sorte foi quando o guia, que era um dos pastores lá da região, pegou o celular e ligou, acendeu a luz do celular. E eu consegui ver o caminho correto. E sem essa luz, a gente se perde. Exatamente. E você me fez lembrar do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Quero agradecer muito ao pastor Milton, pastor Jader, desejar para vocês um 2017 muito abençoado, um feliz ano novo para vocês e que a gente, seja, que esse ano seja o ano da Bíblia, como disse o pastor Milton para a gente, né? Semana que vem nós estaremos juntos mais uma vez para o nosso segundo encontro, tá bom? Com certeza. Vamos orar a Deus. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. E obrigado pelo Espírito Santo que continua sendo o nosso professor na composição, no que nós temos na Bíblia e hoje nos ensinando. Por isso nós nos submetemos à voz do Espírito. Amém. Ilumina-nos. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que 2017 seja muito abençoado para você e não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço, um feliz ano novo e até semana que vem em mais um programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.